duas coisinhas. Uma anterior ao que o Sakamoto coloca é o seguinte: pelo que você disse, Rodrigo, e nós aqui não conhecemos a prova que existe, mas para acusações tão graves com relação a esse pastor, né, Silas Câmara, quando a acusação é muito grave, para que haja condenação, a prova deve ser irrefutável. Você não deve ter nada. Uso de avião, como é que você comprova o uso de avião? Prova irrefutável, irrespondível. Então, eu acho que, dizendo que não conheço a prova, mas pelo que se coloca, se que houve condenação em cima de fato tão grave, eu acho que esse Silas Câmara não vai ter que ter, além do recurso, vai ter que rezar muito, desculpe a brincadeira. Mas o segundo ponto que me parece e que o Sakamoto levantou. Sakamoto, como você sabe, a professora Daisy, que é uma cientista política bem mais do que a gente, no Brasil as coisas são feitas no interesse de poderosos e potentes. O que os poderosos e potentes tramaram para se ter a justiça eleitoral? Que eu estou a dizer. Qual é a justiça eleitoral que eles queriam, que eles desejavam? Uma vez que a justiça eleitoral veio diante de um estado de calamidade, de roubalheira, de votos de cabresto, de registro do voto a bico de pena. Aquele que ia votar falava, eu vou, botava a mão na boca e falava, eu vou votar para fulano, e ia embora, e o anotador colocava voto em quem quisesse. O morto votava. Diante desse estado de coisas, se criou uma justiça eleitoral. E o Brasil tem uma justiça eleitoral, ao contrário de tantos outros países que nem pensam nisso. Mas ela nasce em razão de uma necessidade, desse estado de calamidade. Mas se criou a justiça eleitoral da vontade dos políticos. E qual era a vontade? Bom, vamos colocar uma justiça federal com quadros de magistrados próprios? Não. Não existe uma magistratura eleitoral, é por empréstimo. Em primeiro grau, os juízes que estão nas suas varas vão fazer o quê? Vão para as zonas eleitorais quebrar um galho. Vão, em época de eleição, é uma época tumultuada, tá? Mas vão para lá, mas não quebra galho, não existe um corpo de magistrados. Existem os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes militares, mas os juízes eleitorais estão com o pé em outra canoa, a carreira deles é outra. Veja a composição do tribunal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministros do Supremo, vão lá, são chamados. Cansamos de assistir audiências, sessões do Supremo Tribunal Federal, que tiveram que ser paralisadas porque o ministro precisava sair dali para ir para o Tribunal Eleitoral. Então, esse é um problema sério. Em época eleitoral, a justiça eleitoral fica agitada, evidentemente. Mas o que, que acontece depois? Os inquéritos e as apurações adquirem um ritmo de lesma reumática. Por quê? Porque não tem um quadro próprio. Os servidores pelo interior todo, dos estados federados, são emprestados os servidores eleitorais. Vão para os cartórios quem? Vão para os cartórios aqueles que são emprestados, professores, funcionários públicos em geral. Então, assim que ela funciona, É, ou melhor, ela foi feita para não funcionar, principalmente em primeira instância, nas zonas eleitorais. Eu estou falando tá. isso aí porque eu sempre fui juiz eleitoral e juiz do tribunal aqui de São Paulo. Então, conheço bem por que o sistema. Veja, poderia relacionar casos gravíssimos de políticos que depois cresceram tanto, e cito o caso Flávio Berrenbach e Serra, que foi vergonhoso, acabou na prescrição. Sim.
Ô, Viu, Daisy, Flávio? Resgate combativo. Então, o que acontece? Nós precisamos também melhorar a justiça eleitoral, mas não só com as máquinas de votação, que são importantes, evidentemente, mas também com uma magistratura eleitoral. Quem é que atua, Diego, só para encerrar, quem é que atua na apuração dos crimes? A justiça eleitoral é federal, mas são juízes estaduais que atuam. É a polícia federal que vai atuar depois na apuração. A polícia estadual é chamada para fiscalizar, para quebrar o galho, idem as polícias militares. É isso, um quadro assim que precisa ser melhorado e pô, professor,